Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula para as turmas de primeiros anos e o nosso tema de hoje, da nossa quarta aula, é a química das células, as substâncias inorgânicas e orgânicas. Vocês podem acompanhar a nossa videoaula através do livro didático na página 58. Nós falaremos hoje sobre a água, os sais minerais, os carboidratos, os lipídios e as vitaminas. Antes de nos aprofundarmos mais nessas substâncias, nós precisamos entender qual a diferença entre substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas são aquelas que não apresentam átomos do elemento químico carbono em sua constituição, exceto o dióxido de carbono. E nós temos como exemplo de substâncias inorgânicas a água e os sais minerais. Já as substâncias orgânicas são aquelas que possuem ligações com carbono. E o carbono pode estar ligado a átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E um exemplo é o CH2. Né? São exemplos de substâncias orgânicas, as vitaminas, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, e nós vamos ver cada um deles. Vamos iniciar falando sobre a água, que é a primeira das substâncias inorgânicas. A água é a substância inorgânica mais abundante nos seres vivos. O percentual de água nos seres vivos pode variar de acordo com a idade, com a espécie e o metabolismo. Um exemplo: um recém-nascido tem aproximadamente 75% de água no organismo. Ao longo do tempo, esse percentual vai baixando, vai ficando entre 57% a 60%. Vamos ver agora algumas funções da água. Ela tem função de transporte de substâncias, então a água ajuda no transporte de substâncias no nosso organismo e também nas reações metabólicas. Então ela ajuda no transporte de algumas substâncias dentro do nosso organismo e também auxilia as reações metabólicas. A água é chamada de solvente universal porque ela dissolve quase todas as substâncias existentes. Lembrando que existem substâncias hidrofóbicas e substâncias hidrofílicas. As substâncias hidrofóbicas são aquelas que não têm afinidade com a água. Já as substâncias hidrofílicas são aquelas que têm essa afinidade com as moléculas de água. A água também tem ação lubrificante, né, nas nossas articulações e é um agente termorregulador. Quer dizer o quê? Ajuda aí na temperatura, né, para que a gente mantenha a temperatura do nosso corpo. Vamos ver algumas propriedades da água agora. Como eu falei anteriormente, a água é chamada de solvente universal, pois ela dissolve a grande maioria das substâncias. Outra propriedade da água é ter um alto calor específico. O que isso significa? Calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau 1 grama de uma substância. Quer dizer o quê? A água demora muito tempo para aumentar sua temperatura, assim como também demora muito tempo para diminuir a sua temperatura. Um exemplo disso é quando a gente vai no mar ou na piscina. Quando a gente vai pela manhã, mesmo já estando aquele sol forte, se você entrar na água, ela ainda vai estar bem gelada. E ao longo do dia, né, quando você vai entrar mais tarde, já à noitinha, você vai perceber que a água está quente. Por quê? Porque a água passa o dia inteiro sendo aquecida, né, pelo calor do sol e só vai esquentar à noite. E acontece o contrário, né? À noite ela vai resfriando e quando é de manhã a água está gelada. E isso acontece por conta dessa propriedade, né, do alto calor específico. Diferente da areia. Quando você pisa na areia pela manhã, né, que o sol está forte, a areia já está bem quente. E quando é à tarde ou à noite que você pisa, a areia já está fria. Outras propriedades da água são a coesão e a adesão. A adesão se dá porque as moléculas de água se unem a outras moléculas polares. Um exemplo, se você pegar um guardanapo e deixar pingar uma gotinha de água, depois de um tempo você vai observar que aquela gotinha de água se expandiu, né? Tomou um lugar maior do que só quando ela caiu no papel, aquela gotinha. E isso acontece porque as moléculas de água vão se unindo, né? Vão se aderindo às moléculas do papel, que também são moléculas polares. E a coesão é a forte ligação entre as moléculas
de H2O. Então, as moléculas de água, uma com as outras, têm uma forte ligação entre elas. A coesão, ou seja, essa forte ligação entre as moléculas de H2O, gera a próxima propriedade, que é a tensão superficial. Essa união entre as moléculas de H2O, que proporciona a tensão superficial, faz com que seres ou objetos de pequena densidade consigam, aí como vocês verem na imagem, ficar, vamos dizer assim, andando, né, por cima da água, fiquem flutuando aí por cima da água, porque o peso deles não é suficiente para separar as moléculas de água. É claro que se forem objetos ou seres, né, mais pesados, sim, né, irá romper essa tensão superficial. E por fim, a capilaridade. A capilaridade se dá a junção aí, né, da coesão e da adesão. E a capilaridade é muito importante. É através dessa propriedade que as plantas conseguem distribuir para todo o seu organismo a água que ela retira do solo. Como? As plantas possuem vasos condutores, esses vasos são bem finos e também são polares, o que faz com que as propriedades de coesão e adesão, trabalhando juntas, vai fazendo com que a água saia lá das raízes e seja distribuída para todas as partes da planta, independente do tamanho que a planta tenha. Então, essas são as propriedades da água. Vamos iniciar agora a falar dos sais minerais. Os sais minerais também são compostos inorgânicos, não são produzidos pelo nosso organismo, então nós temos que ingerir os sais minerais. Eles são reguladores enzimáticos, então ajudam aí no trabalho das nossas enzimas e também ajudam no equilíbrio osmótico, então na quantidade de água presente nas nossas células. Nós temos aí alguns exemplos de sais minerais, como sódio, potássio, magnésio, fosfato, iodo, cloro, flúor, ferro, cobre e cálcio. Os sais minerais são divididos em macrominerais e microminerais. Os macrominerais são aqueles que a gente necessita ingerir em grandes quantidades, mas essa grande quantidade é de mais ou menos 100 miligramas por dia. Exemplo, fósforo, cálcio e sódio. Não é que a gente vai pegar assim 2, 3 colheres cheias de sal e vai ingerir. Não é isso, né? A quantidade necessária é mais ou menos 100 miligramas por dia. Já os microminerais são aqueles necessários em pequenas quantidades. Exemplo, ferro, zinco e iodo. Essa quantidade é de mais ou menos 20 miligramas por dia. Nós podemos observar nessa tabela qual a função e onde nós podemos encontrar os minerais. Vamos ver alguns. O cálcio, por exemplo, ele participa da formação e constituição dos tecidos ósseos e pode ser encontrado no leite, brócolis, espinafre. O fósforo participa do metabolismo das células, então ajuda o metabolismo celular e pode ser encontrado nos ovos e no salmão. Outro exemplo, o potássio. Ele atua no mecanismo de contração dos nossos músculos e pode ser encontrado nas bananas, tomates e laranjas. Agora, nós vamos iniciar a falar das substâncias orgânicas e a primeira delas são os carboidratos. Os carboidratos são os que a gente chama de açúcares, né, que tem aquele sabor doce. O nosso corpo precisa de energia para realizar todas as suas atividades. E a principal fonte, a primeira fonte de energia que o nosso corpo busca são os carboidratos. Caso essa fonte de energia que vem dos carboidratos vá se esgotando, aí o nosso corpo pula lá para os lipídios, vai buscar energia lá nos lipídios, que a gente vai ver já já. E, não tendo mais nos lipídios, ele pula lá para as proteínas, que a gente vai ver em um próximo vídeo. Mas voltando a falar dos carboidratos, eles são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A fórmula geral dos carboidratos é a CH2ON. São substâncias importantes para os seres vivos, pois fazem parte de sua constituição e fornecem a energia necessária para realizar as atividades. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Vamos ver cada um deles.
Os monossacarídeos são constituídos apenas por uma molécula de carboidratos. São chamados de açúcares simples. Eles não sofrem hidrólise, não sofrem quebra, porque ele já é uma molécula muito pequena, então ela não precisa, ser quebrada. Possuem de 3 a 7 carbonos. O nome genérico do monossacarídeo é dado baseado no número de carbonos e a terminação é sempre -ose. Por exemplo, se uma molécula possui 3 carbonos, ela é chamada de triose. Então, tá aí a fórmula dela, que é C3, que são 3 carbonos, H6O3. 4 carbonos, tetroses. 5 carbonos, pentoses. 6 carbonos, hexoses. E 7 carbonos, heptoses. E aí na imagem a gente pode observar a estrutura química da glicose. Podemos observar também aqui nessa imagem os principais monossacarídeos, os mais conhecidos e sua função. Por exemplo, a ribose e a desoxirribose, que são formados por 5 carbonos, têm a função estrutural, então eles estão no DNA e no RNA. Já a glicose, a frutose e a galactose possuem 6 carbonos e eles têm função energética. Agora os disacarídeos, que é a união de 2 monossacarídeos e eles têm um papel energético no organismo. Alguns dos mais conhecidos são a maltose, a sacarose e a lactose. A composição, a maltose é glicose mais glicose e a gente encontra nos cereais. A sacarose é a junção da glicose mais frutose e a gente encontra, por exemplo, na cana-de-açúcar. E a lactose, que é a junção de glicose mais galactose, e a gente pode encontrar no leite. E os próximos são os polissacarídeos, que são moléculas grandes formadas por diversos monossacarídeos. Nós temos aí como exemplo dos principais polissacarídeos o glicogênio, o amido, a celulose, a quitina e o ácido hialurônico. O glicogênio é um açúcar de reserva energética tanto em animais quanto em fungos. O amido é um açúcar de reserva energética de vegetais e algas. A celulose tem função estrutural e compõe a parede celular das células vegetais e também das algas. Já a quitina também tem função estrutural e compõe a parede celular dos fungos e também o exoesqueleto dos artrópodes. E o ácido hialurônico tem função estrutural também e ele funciona como uma espécie de cimento celular nas nossas células, nas células animais. Nós vamos falar agora dos lipídios. Os lipídios são aquelas gordurinhas, São substâncias orgânicas também conhecidas como as gordurinhas. Como eu falei anteriormente, eles também são importantes fontes de energia. Fazem parte da estrutura celular e desempenham diferentes papéis no corpo humano. Os lipídios são substâncias insolúveis em água. Eles só são solúveis em solventes orgânicos, como por exemplo o álcool, clorofórmio e o benzeno. Então, os lipídios, as gorduras, não dissolvem na água. Se a gente colocar num copo com água óleo, óleo de cozinha, você vai ver que ele não vai dissolver. Então, nós dizemos que ele tem a natureza hidrofóbica, eles não têm afinidade com a água. Algumas funções dos lipídios: isolamento térmico do nosso corpo, constitui também a nossa membrana plasmática, atuam como reserva de energia, tem função hormonal e também na proteção mecânica do nosso corpo. Classificação dos lipídios. Eles podem ser classificados, os mais conhecidos são os glicerídeos, que entre eles são os triglicerídeos, os mais conhecidos, os esteroides, que a gente conhece aí o colesterol, as ceras ou ceroides e os fosfolipídios. Os glicerídeos têm função de armazenamento de energia, isolante térmico, também atuam na proteção mecânica do nosso corpo e são divididos em óleos e gorduras. Os óleos quando são de origem vegetal
estão no estado líquido e são insaturados. Já as gorduras são de origem animal, estão no estado sólido e são saturadas. Os esteroides, eles constituem a membrana plasmática, sintetizam a vitamina D, têm função hormonal e o mais conhecido deles, que é o colesterol, nós temos aí o colesterol ruim e o colesterol bom. O colesterol ruim é chamado de LDL e o colesterol bom é o HDL. As ceras evitam a perca de água nas folhas, atuam na impermeabilização das penas das aves, né? As aves conseguem produzir uma espécie de cera que ajudam a deixar suas asas impermeáveis. Atuam também na proteção, então produz o cerume na pele, né? Aquela cera do ouvido. E também na cera de abelha, né? Que elas montam a sua colmeia. E por fim, os fosfolipídios, que vocês vão ouvir falar muito deles quando a gente for falar sobre membrana plasmática, pois eles formam essa membrana. Vamos falar agora do nosso último tema dessa videoaula, que são as vitaminas, algumas características e funções das vitaminas. Elas são substâncias orgânicas também, são reguladoras do nosso organismo e nós precisamos em poucas quantidades. Elas não são digeridas pelo nosso corpo, elas são absorvidas. E elas não servem como energia, como fonte de energia. Nós não produzimos as vitaminas, nós temos que ingeri-las, exceto a vitamina D e a vitamina K. E aí a falta de vitamina no nosso organismo pode causar algumas doenças chamadas de avitaminoses. E o excesso de vitaminas pode causar as hipervitaminoses. Nós temos dois tipos de vitaminas, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Vamos ver aqui nessa primeira tabela as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que são solúveis em lipídios, que são as vitaminas A, D, E e K. Vamos ver aqui um exemplo. A vitamina A é encontrada no fígado das aves, animais e na cenoura. Doenças provocadas pela falta, da vitamina A, problemas de visão, secura da pele, diminuição dos glóbulos vermelhos, formação de cálculos renais. Funções da vitamina A no nosso organismo: combate os radicais livres, atua na formação dos ossos, da pele e tem funções na nossa retina. E aí você pode observar na tabela as outras vitaminas chamadas de lipossolúveis. Agora vamos ver as vitaminas chamadas de hidrossolúveis, que são aquelas solúveis em água, que são as vitaminas C e as vitaminas do complexo B. Vamos pegar como exemplo a vitamina B12. Ela está presente no fígado e nas carnes. A sua ausência provoca a anemia perniciosa e as suas funções é a formação das hemácias e a multiplicação das células. E vocês também podem observar as outras vitaminas presentes nesse grupo. Por fim, vamos falar um pouco das avitaminoses, as doenças causadas pela falta de algumas vitaminas no nosso organismo. Nós vemos aí o raquitismo, que é uma condição que afeta o desenvolvimento dos ossos, e ele é causado pela falta de vitamina D. Observamos aí embaixo a doença chamada de escorbuto, que é provocada pela falta de vitamina C. Ela causa hematomas, sangramento nas gengivas, fraqueza, fadiga e irritação na pele. A próxima vitaminose é a cegueira noturna, que é causada pela falta ou pela deficiência na ingestão de vitamina A. E por fim, o beriberi, que é causado pela deficiência da vitamina B1. Os sintomas incluem perda de apetite, fraqueza, dor nos membros, falta de ar e pés e pernas inchados. Antes da gente encerrar o nosso vídeo, é importante frisar que o nosso corpo necessita de todas essas substâncias. Por isso é importante uma alimentação bem variada. A gente não deve nem comer em excesso, nem deixar que falte nenhum tipo dessas substâncias no nosso organismo. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.